Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Memória de Campo, quadro que traz histórias reais de quem vive a ciência na prática. Eu sou a Duda Uraí e hoje a gente vai conversar com Eduardo Bessa. Ele é biólogo, pesquisador e professor da UNB no campus Planaltina. Então vamos lá, que o mato tem muita história. Oi, Bessa, tudo bem? Então, você me contou essa história da primeira vez quando a gente estava lá no Maranhão. E eu lembro que eu achei muito engraçado, agora já passou um tempo, já não me lembro com tantos detalhes. Então eu queria que, para iniciar, você me relembrasse quando foi e onde é que vocês estavam, por que vocês estavam nesse lugar, assim, no início. Eu estava, como contigo lá no Maranhão, eu estava numa atividade de campo. E eu sempre gostei muito de aulas e atividades em campo. Eu gosto muito de estar no mato, de estar em meio à natureza. Então isso aconteceu por ali de 2012, 2011, talvez, não me lembro exatamente o ano, numa aula de campo com uma turma de limnologia, no caso, em que a gente ia fazer um estudo de meio ali de um transecto ao longo de um rio, desde uma represa e tal, que ele tinha ali perto da universidade onde eu trabalhava, na época, Estadual de Mato Grosso, até a nascente desse rio. Vocês chegaram na universidade, saíram e foram pra lá, como é que foi? Eles se encontraram lá? Esse rio passava próximo à universidade, então a gente marcou no próprio campus e desceu a pé ali. Não era muito cedo, mas era cedo o suficiente para a gente não ter aquele calorão ainda de Mato Grosso. Tava relativamente fresquinho ali, devia ser umas 8 horas da manhã, 7 e tanto da manhã ainda. E estávamos eu e uma professora de RAD, que é recuperação de áreas degradadas. Então eu ia fazer essa análise do ambiente aquático, né, que é o assunto da limnologia, a ecologia de ambientes aquáticos, e a Edenir era uma professora da área de botânica que ia falar sobre a restauração ecológica, a recomposição de matas ciliares, a importância de preservar a vegetação nas nascentes, nas beiras dos córregos. Entendi. Eram muitas pessoas que estavam nesse dia? Eu lembro claramente de serem 24 alunos. Esse número é muito importante, a gente vai voltar a ele ao longo desse episódio ainda. Beleza, vocês saíram e aí vocês foram se embrenhando no meio do mato, como é que foi? Se você puder contar um pouco também, entrar aqui, eu lembro que você contou bastante da personalidade de uma pessoa específica, então se você puder entrar nisso. Tá. Bom, então a gente se reuniu ali na universidade e a primeira coisa que me saltou aos olhos, isso é muito comum, das pessoas não terem muita familiaridade com como se vestir e até se portar no campo. Né? Às vezes, por ser uma situação meio quente, o pessoal coloca a roupa mais curta, mais cavada e tal, e é a receita certa para uma insolação. Mas isso só um pouco de experiência em campo é que mostra pra gente que uma roupa mais completa, que tampe mais da gente, é mais interessante do que uma roupa muito curta. E uma das alunas chegou com uma roupa bastante curta, a gente carinhosamente apelidou, né, numa época em que o bullying ainda não era tratado como é hoje, como vestimenta estilo Barbie Safari, né, com um top, uma camisa amarrada no alto da barriga, um short de cintura baixa e uma botinha com uma meia soquete branquinha dobrada por cima, assim. Eu olhei e falei, meu amor, você não vai pro campo desse jeito, você precisa se vestir mais e tal. Ela voltou, se vestiu, botou uma calça mais comprida e tal, botou uma camiseta que tampasse a barriga e tava com essa blusa xadrezinha por cima, que ela tinha amarrado na cintura e tal, colocou mais compridinha um pouco, e aí entrou na saída de campo, né? Pôde participar. Bom, a gente foi fazendo essa trilha ao longo do rio e nossa aventura começa no que seria o final da nossa aula. Já era, a manhã já tinha avançado bem quando a gente chegou até a nascente do rio e a professora que estava junto comigo, a Edenir,
queria explicar ali a importância e o cuidado que aquela fazenda específica onde a gente estava no momento tinham com a preservação das nascentes. Era uma fazenda de criação de gado e eles cercaram muito bem a nascente, estava tudo muito preservado, reflorestado ali, justamente para preservar a mina d'água que alimentava aquele rio, né? Para explicar tudo isso, ela pediu para o pessoal abrir uma roda numa clareira onde a gente estava, e eis que na hora de abrir essa roda, alguém, eu não sei exatamente o que aconteceu, aparentemente alguém pisou num tronco em decomposição que tinha um ninho dentro, ou esbarrou em algum lugar que tinha um ninho, mas o fato é que alguém esbarrou num ninho de abelha africanizada, que ficaram bastante irritadas com a nossa presença ali e começaram a atacar a gente. Era um volume muito grande de abelha, tá, gente? Primeiro aquela zoeira toda começou, o dia já estava bastante quente, já estava com o sol a pino. E tudo bem, a gente estava dentro de uma mata ciliar, era bem mais úmido e tal, mas as abelhas não gostaram nem um pouco daquilo, começaram a avançar em cima da gente e a racionalidade, qualquer coisa nesse sentido, vai por água abaixo nessas horas, né? Todo mundo começou a correr em debandada, por acaso tinha uma trilha que saía dessa nascente em direção ao pasto, em direção à sede dessa fazenda. Então, o caminho mais fácil para fugir da abelha era por ali. Teve um outro aluno que tentou voltar pela mesma trilha que a gente tinha feito, pela beira do rio e tal, mas logo eles esbarraram uma dificuldade de correr e aí voltaram para a trilha certa. Essa mata, ela era muito densa por ser ciliar, assim, ela era muito cheia ou era bem perto tinha o pasto? Era muito distante entre o lugar que vocês estavam até a parte que era mais aberta? Olha, eu deveria saber essa distância de cor, assim, eu não tenho certeza, eram mais de 30 metros com certeza, muito fechada e com alguns obstáculos, assim, foram os 30 metros mais longos da minha vida, né? Vou chutar aqui uns 50 metros mais longos da minha vida. A vegetação era bastante densa, né? A gente está numa paisagem de cerrado. O cerrado vem justamente daí, né? De ser fechado, ser uma vegetação fechada. Como era por baixo de copa, era uma mata ciliar, ela talvez fosse um pouquinho mais espaçada ali embaixo, mas era o suficiente para a gente ter uma certa dificuldade de acompanhar o rumo. E o fato é que, como eu falei, era uma fazenda que se preocupava muito com a preservação. Então, eles cercaram 2 vezes a nascente. Havia 2 cercas. Eu saí correndo, tentando garantir que os alunos estavam vindo atrás, mas, de novo, né, sem conseguir raciocinar muito. E daqui a pouco eu reparo na tal moça que estava com a roupa curta, colada numa cerca de arame farpado. Eu vi que ela estava presa, ela tinha tido dificuldade de passar, se enroscou nas pontas do arame farpado e eu puxei ela pela camiseta para tirar dali, né, ajudar ela a soltar do arame farpado. O barulhinho que eu me lembro um pouco velcro, assim, na hora que que eu puxei ela, pareceu que ela estava descolando do arame farpado como um velcro descola um lado do outro. Nessa eu botei o pé no arame, botei a mão no outro e abri para a menina poder passar com mais facilidade. Só que nisso os alunos começaram a ver e falaram: nossa, professor, obrigado. E foram passando, e eu segurando o arame para eles passarem e tomando ferroada atrás, né? Quando deu um intervalinho que eu consegui, eu passei também pelo arame farpado, comecei a correr novamente. Quando eu chego ali adiante, tá de novo a moça caída de frente, assim, no chão, né? Com a cara na terra, e cada vez que ela fazia tipo uma flexão assim para tentar levantar, vinha alguém por trás na trilha e tropeçava nela e ela caía novamente. Eu coloquei a mão por dentro do cós da calça dela, segurei ela pelo ombro, ranquei do chão, ela era pequenininha e tal, levantei do chão, botei de pé, falei: vai, minha filha. E ela tava resmungando alguma coisa, falando: não, professor, tá tudo bem, salve-se você, me deixa aqui. Né, eu logo cheguei à conclusão que ela estava vendo filme demais, botei ela de pé e falei: sai daqui, minha filha, vai correndo.
E continuei eu também correndo. Nessa altura eu já era um dos últimos e tal a sair ali da mata. Logo a gente saiu de dentro da mata e chegou no pasto, né? Tava muito quente, tava muito sol. Foi uma cena horrível, assim. A hora que eu cheguei no pasto, eu sempre tive essa impressão de que quando a gente tá de frente com uma situação perigosa, né? Estamos fazendo uma trilha, apareceu uma cascavel, né, que você fica com os nervos à flor da pele, ou você tem que escalar um pedaço com um paredão e tal, que você fica preocupado de escorregar, cair dali e tal. Quando você percebe que há um perigo, você se arma o suficiente para não aquele perigo ser minimizado. Quando você tem certeza que está tudo bem, é a hora que você vai ter algum problema grave. Então ali naquela nascente a gente estava muito certo de que estava tudo bem. E ver aquela cena cheio de aluno, cada um sentado para um canto, alguns preocupados, assim, até chorando e tal, assustados com tudo que a gente tinha passado. Falei, gente, o que eu fiz? Onde que eu fui meter os meninos, né? E imediatamente eu e a outra professora começamos a contar os alunos. 1, 2, 3, 21, 22, 23. Não, pera. 1, 2, 3, 4, 21, 22, 20... Tá faltando um. Pessoal, todo mundo senta, não mexe. Estavam andando de um lado pro outro. Senta, não sai do lugar. Comecei a contar de novo. 21, 22, 20... Gente, tá faltando alguém. Alguém sumiu. E para você, ouvinte, que tá gostando de escutar esse caos, acompanhe os próximos episódios do Memórias de Campo para descobrir como que essa história termina. Por hoje é isso, galera. Até a próxima aventura.